Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para adorar ao Senhor, para bendizer o seu nome, para exaltá-lo, glorificá-lo. Estamos aqui essa noite para, nesse tempo de louvor e adoração, sentirmos a presença de Deus ainda mais perto, ainda mais constante. Que ela se faça ainda mais real, aqui onde nós estamos, aí aonde você está, na sua casa, no seu quarto, sozinho ou com os seus, mas que nós possamos juntos adorar ao Senhor. Nós possamos nesse tempo glorificar o nome do Senhor, dizer para Ele que nós confiamos sim, que nós temos uma convicção de fé que não nos permite ficarmos aterrorizados, estarrecidos, inquietos, mesmo em meio a tempos tão desafiadores. E tomemos posse da palavra de Deus no Salmo de número 125, versículo 1, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firmes permanecem para sempre. Permita-se ser tocado pelo Senhor, para que Ele possa nutrir a sua fé, alimentar a sua esperança, e que você possa exercer essa fé que não se abala, que não se inquieta. Que Deus possa tocar aí em você, assim como Ele tem tocado aqui em nós. Vamos orar? Feche os seus olhos, abra o seu coração. Permita-se ser ministrado durante esse período de louvor, de adoração, de ministração da palavra. Que o seu coração seja uma terra fértil e que essa palavra caia como uma semente muito boa. E que encontrando essa terra que também é boa, possa produzir frutos de fé, de arrependimento, de uma vida no altar em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos. Iniciamos, ó Pai, esse tempo de adoração, esse momento de culto e celebração, agradecendo ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque cremos que o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Te agradecemos, ó Deus, porque cremos que o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Emanuel, Deus conosco. Te agradecemos, Deus, porque cremos que Tu és a vida, cremos que Tu és a cura, cremos que quando confiamos, o Senhor trabalha por nós. Como encontramos na Tua palavra em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, não se viu, não se percebeu um Deus além de Ti, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por isso que nós possamos confiar, esperar num Deus que trabalha por nós, num Deus que zela, num Deus que cuida, num Deus que ama. Nós entendemos e quando Deus trabalha, as coisas acontecem. Quando nós trabalhamos. Quando nós oramos e confiamos, Deus trabalha. Que o Senhor possa trabalhar em nosso favor, e que nós possamos tomar posse dessa verdade em nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome posse aí da sua Bíblia, abra a palavra do Senhor aí comigo, no livro de Provérbios, capítulo 4, nós vamos ler apenas um versículo, versículo de número 23, livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23, aleluia. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu quero começar esse culto perguntando para você, meu irmão, perguntando para você, minha irmã,
como está o teu coração. A palavra do Senhor em Provérbios 4:23 está dizendo que sobre tudo que nós devemos guardar, nós devemos e precisamos guardar o nosso coração. Por quê? Porque é daí que saem as fontes para a vida. Guarda o teu coração significa que você deve tomar cuidado com seus pensamentos, com seus desejos, que você deve dar atenção às suas emoções. Provérbios 4:26 diz que você precisa guardar o seu coração, porque a sua vida depende dele. Assim como a sua vida física depende de ter um coração saudável, espiritualmente, sua vida também depende do seu coração curado, sarado, das suas emoções, dos seus pensamentos completamente voltados para o Senhor. E por que Deus colocou no meu coração esse texto para o início desse culto, para esse momento? São tantas informações e elas tentam, como setas, vir em direção a nós, e tentam vir de encontro ao nosso coração, às nossas emoções, aos nossos pensamentos. É uma tempestade de informações e também de desinformações. Por isso, nesse tempo, meu querido, minha irmã, guarda o teu coração. Guarda os teus pensamentos. Permita que o Senhor trate as suas emoções, para que você possa continuar emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, e que mesmo em meio a esse caos, a essa pandemia instaurada, que você possa ousar e continuar confiando no Senhor, porque Ele vem, e pela fé nós cremos que Ele vem para te salvar, Ele vem para te curar, Ele vem para nos usar, em nome de Jesus. É debaixo dessa palavra, debaixo dessa convicção de fé, que nós vamos louvar, que nós vamos adorar, que nós vamos glorificar o nome desse Deus, que é conosco, que está conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar, vamos louvar, vamos glorificar esse nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, Pai. Meu Deus, que a tua glória seja manifesta, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai, nas nossas casas, ó Pai. Que o Senhor possa reinar sobre o nosso lar. E hoje, Senhor, estamos aqui para te adorar, Deus. Então vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá.
te adorar, estamos aqui. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará, Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Então vem, estamos aqui, ó Deus, sedento da Tua presença. Por isso, Deus, venha incendiar, Pai. Venha inundar os nossos corações. Renova-nos. nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, meu Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ele é grande, grande é Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande Ele é, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Nos prostramos diante de ti. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
ti não há, Senhor. Não há, não há. Só tu és o Deus eterno, imutável, soberano, Senhor. Não há outra palavra que seja a última. Só tu és Deus, só tu és Deus poderoso, Deus de graça que nos alcançou um dia, Deus de amor, Deus de amor, e este amor nos constrange, e este amor imensurável, oh, não merecemos, mas nós recebemos. Queremos sempre te agradecer por um dia nos escolher primeiro. Queremos o teu nome engrandecer, pois só tu és Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Nós queremos teu nome engrandecer, Pai, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Essa obra que começou antes de nós, essa graça preveniente, mas essa obra que continua em nós, essa graça justificadora, essa graça santificadora, que vai continuar em nós até o dia que o Senhor nos voltar para buscar. Aleluia. Palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Foi até tema da nossa reunião de sexta-feira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra está dentro de um contexto da conclusão, da construção do templo, da consagração daquele templo, da aceitação do Senhor às ofertas, aos sacrifícios, à oração de Salomão. Deus, dentro desse capítulo, Ele disse: os meus ouvidos estarão sempre atentos e os meus olhos sempre abertos às orações que se fizerem neste lugar. E no versículo de número 14, uma palavra que para mim é particular para o povo de Deus. Porque o versículo começa dizendo: se o meu povo, se aqueles que se chamam pelo meu nome. Nós falamos um pouco sobre isso na nossa transmissão, que essa seria a chave que abre a porta, ou a senha que abre a porta para que o Senhor atue em nós, atue na igreja e atue também na nação. E a chave é justamente essa: se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra.
Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, para um tempo de oração agora. Para um tempo de oração primeiro pelos nossos pecados. E é até ruim quando falamos nossos pecados, porque parece que é algo particular, que pertence a nós e não deve pertencer. Ele tem que ser, precisa ser um acidente de percurso. Mas que você possa pedir perdão se porventura cometeu alguma falha. Se tropeçou em alguma pedra, se aconteceu aí algum acidente. Para que nada possa obstruir o canal de sintonia entre você e o céu, entre o Senhor e você, entre o Espírito Santo de Deus e o seu coração. Mas que possamos pedir perdão também pelos pecados da igreja, pelos pecados desta nação, porque nós cremos em nome de Jesus, que Deus ama o Brasil, que Deus vai sarar essa terra, que Deus vai sarar essa nação, e vai cumprir uma profecia, uma promessa que foi lançada sobre nós, e do Brasil sairiam celeiros de missionários e missionárias, que seriam enviados como flechas de fogo, como tochas de fogo, para as nações. Feche seus olhos aí onde você estiver, vamos falar com o Senhor. Abre seu coração, que seja um tempo de contrição, um tempo de arrependimento, para que possamos nos colocar de pé, adorando o Senhor com mais uma canção, que vai nos levar para mais perto dEle, e assim preparar também o nosso coração, para um momento de edificação através da palavra. Mas vamos orar. Se o meu povo, você é povo de Deus. Nós somos povo de Deus, nós temos a senha, nós temos uma chave. Que nós podemos agora orar e sermos ouvidos. Nós podemos nos arrepender e sermos perdoados. Nós podemos atrair o favor de Deus para que Ele toque em nós, nessa terra, casa, coração, mas que Ele toque também na igreja, que Ele toque na nação. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agora, te pedindo a Deus perdão pelos nossos erros, por nossas falhas. Pai, se porventura existe alguma iniquidade, que o Senhor possa derramar uma gota do Teu sangue sobre nós. Lava-nos completamente e ficaremos limpos. Purifica-nos com sopo e ficaremos, Deus, mais alvos do que a neve. Oh Deus, em nome de Jesus, nós nos humilhamos, nós nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor tem poder para perdoar pecados, só o Senhor tem poder para tocar na nossa vida, na nossa casa, nessa terra particular, coração. Mas oramos também, ó Deus, pedindo perdão pelos pecados da igreja, não só da nossa igreja metodista em Barreiro, mas perdão pelos pecados da tua igreja espalhado por esta terra. Perdão por muitas vezes negligenciar a tua voz, a tua direção. Perdão por muitas vezes negligenciar a vocação. Perdão por muitas vezes negligenciar a voz profética. Perdão por muitas vezes a igreja se corromper. Mas que o Senhor possa curar, sarar, que o Senhor possa colocar tudo em ordem. Nós temos algumas canções atuais que falam sobre isso. Esta casa é tua, muda tudo de lugar. Que possamos de fato, de verdade, permitir que o Senhor coloque tudo em ordem. E nós também possamos trabalhar para que a nossa casa esteja em ordem, a nossa vida esteja em ordem, o nosso lar esteja em ordem, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito esteja em ordem. Deus amado, toca nessa nação. Toca nas autoridades desse país, Deus, toca na vida do presidente Bolsonaro, toca na vida de cada ministro, Pai, de cada ministra, toca na vida, Pai, de todos os líderes dessa nação, toca no STF, toca no Congresso, Pai, toca em cada vereador, em cada deputado estadual, em cada deputado federal, toca em cada prefeito, em cada governador. Deus, que as lideranças desse país, não só os sacerdotes, não só os da igreja, mas também em todas as camadas, Pai, possam se voltar para Deus, possam se arrepender, possam se voltar para a palavra, porque só o Senhor pode sarar essa terra, só o Senhor pode curar esta nação, só o Senhor pode colocar o caos em ordem. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar para nós com teu olhar de graça, de favor e de misericórdia.
Que o Senhor possa visitar o nosso Brasil, que o Senhor possa visitar o mundo, Senhor. Que todos e todas possam se render, te curvar e reconhecer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e de que quando o Senhor se levanta e manda uma palavra de ordem, tudo obedece. Nós oramos porque cremos, nós oramos porque te conhecemos, nós oramos porque entendemos que a oração é chave, que a oração, Pai, atrai o teu favor, que a oração nos alinha com o teu coração, ou muda o nosso coração, mas que a tua vontade soberana prevaleça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue orando por essa terra, continue orando pelo Brasil, continue orando pelo seu estado, pela sua cidade, continue orando por sua igreja, continue orando por todas as autoridades, continue orando por nós, e nós continuaremos orando por você, e que Deus possa entrar com providência em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7, fala sobre a sementeira e a colheita, mas especificamente no versículo de número 7, fala que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu acho interessante esse texto, já que falamos de coração no início desse culto. Como está o teu coração? Cuida dele, porque é daí que saem as fontes da vida. O versículo aqui vai falar também que cada um deve contribuir segundo estiver proposto no coração. E por que está falando sobre isso aqui? Porque ofertar também é um ato de amor. E é algo que precisa vir do coração, não por obrigação, mas tem que ser com generosidade, com alegria. A palavra de Deus fala que Deus ama a quem dá com alegria. Mais do que um ato de amor a Deus, ofertar também denota fé e gratidão. Fé porque nós demonstramos que a nossa confiança está em Deus e não no dinheiro. E gratidão porque reconhecemos que tudo vem dele e que é da mão dele que nós doamos e ofertamos. Que você possa aproveitar esse momento para ofertar ao Senhor. Talvez você esteja me perguntando: pastor, eu quero ofertar, eu quero dizimar, mas como? Está sendo projetada aí, enquanto nós transmitimos o culto, os nossos dados bancários, para que você, se assim puder e quiser, faça uma transferência bancária. Deposite o seu dízimo, deposite a sua oferta. Pastor, eu quero dizimar e ofertar e não tenho acesso a esses aplicativos, como eu faço? Você pode entrar em contato conosco, você pode entrar em contato com os irmãos da administração, e eles vão te orientar, para que você possa continuar ofertando. Mas eu quero também chamar a sua atenção para algo aqui. A palavra de Deus diz que bem mais aventurado é dar do que receber. Muito mais do que o seu dízimo, a sua oferta, muito mais do que o seu dinheiro. Oferte o seu tempo. Oferte os seus ouvidos. Oferte uma palavra. Nesse tempo, ligue para alguém, ore com alguém, transmita uma palavra de fé e de esperança para alguém, seja a boca de Deus para promover fé e esperança em meio a tempos tão difíceis, tão desafiadores. Que Deus use você, que deseja doar o seu tempo, ofertar a sua vida, para que Deus possa te usar, em nome de Jesus. Vamos orar? Pedir o Otávio que nos conduza em oração, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, Deus. Te
Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vais fazer em nossas vidas, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa segurança, Senhor. Tu és, Senhor, ó Deus, aquele a qual nós podemos confiar, Senhor. Jesus, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Eterno. Nós, Senhor, ó Deus, depositamos toda a nossa confiança no Senhor, ó Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, e queremos lhe pedir, Senhor, abençoe a cada lar, a cada família, Senhor. Abençoe a cada trabalho, Senhor. Abençoe o sustento do Teu povo, Senhor. Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, multiplicar abundantemente, Senhor, as bênçãos sobre, ó Deus, os Seus filhos e filhas, Senhor, ó Deus, que estão espalhados sobre toda a face da terra. E nós queremos Te apresentar nesta hora, Senhor, os nossos dízimos e ofertas. Entregar, ó Deus, no Teu altar, Senhor. Senhor, abençoe a cada um e a cada uma que está, Senhor, ó Deus, a depositar no altar do Senhor nesta hora, Senhor, ó Deus, fruto do seu trabalho. Porque nós sabemos que o sustento, Senhor, ó Deus, vem do Senhor, ó Deus. A provisão necessária vem do Senhor, ó Deus. Senhor, nós clamamos, Senhor, ó Deus, aquele e aquela que está com alguma dificuldade na sua casa, Senhor. Seja ela financeira, Senhor, espiritual, Senhor, ó Deus, se é cura. Senhor, atenda, Senhor, o Teu povo, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nós clamamos a Ti, Senhor. Porque, ó Deus, nós cremos num Deus que tudo pode fazer. Num Deus que é criador de todas as coisas. Nós cremos, Senhor, ó Deus, que o Senhor é poderoso para, Senhor, reverter toda e qualquer situação, circunstância, Senhor, que estamos vivendo. Por isso, Senhor, nós nos derramamos, Senhor, ó Deus, como igreja na Tua presença, Senhor, no Teu altar, para dizer, ó Deus, que o Senhor é aquele que pode resolver todo e qualquer problema da nossa nação, Senhor, e em todo o mundo, Senhor. Senhor, nós nos dobramos a Ti, Senhor, e, ó Deus, Te entregamos o nosso melhor, Senhor. Te entregamos a nossa vida, Senhor. Te entregamos todo o nosso ser, Senhor, pois é isso que o Senhor quer de nós, Senhor. Nós entregamos, Senhor, ó Deus, a nossa vida no Teu altar, Senhor. Mas que acima de tudo, Senhor, também se cumpra, Senhor, ó Deus, os Teus mandamentos em nós, Senhor, ó Deus. As Tuas promessas, Senhor, em nossas vidas. Pois nós queremos, Senhor, ó Deus, ser obedientes e tementes a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, abençoe a cada um e a cada uma na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres. Abençoe a sua igreja, Senhor. Dê sabedoria e administração da Tua casa. Manda os recursos, Senhor, ó Deus, para aqueles e aquelas que estão necessitados, Senhor. Envia-nos como filhos e filhas do Senhor, ó Deus, a abençoar, ó Deus, os órfãos e as viúvas, Senhor. Aonde, ó Deus, houver, Senhor, ó Deus, aquele e aquela, Senhor, que está passando por dificuldade, Senhor, ó Deus, na nossa região, Senhor. Que o Senhor também desperte e abra os olhos da Tua igreja, Senhor, para que nesses momentos de dificuldade também possamos ser abençoadores e abençoadoras no Teu reino, Senhor. Que o Teu reino, Senhor, ó Deus, seja estabelecido sobre os 4 cantos da nossa cidade, do nosso país. E que seja, Senhor, lançado, Senhor, ó Deus, esses profetas, Senhor, ó Deus, profetisas, homens e mulheres, segundo o coração do Senhor, ó Deus, sobre toda a face da terra. Para que todo joelho se dobre, confirme, confesse que o Senhor reina, que o Senhor vive, Senhor, para todo sempre, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus, aleluia, aleluia. Amado irmão, amada irmã, dizer para você que tem dizimado e que tem ofertado, e além da manutenção da casa, das despesas que continuam, o seu dízimo e a sua oferta têm sido convertido em alimentos, em assistencialismo, em obras sociais. Nós temos irmãos, irmãs, famílias, profissionais liberais, mas também tem autônomos, pessoas com pequenos comércios, empreendimentos, impossibilitados de exercer as suas tarefas, de ganhar o seu sustento e o seu pão. E alegra o nosso coração saber que essas famílias estão sendo assistidas com cestas básicas, com remédios e com outros tipos de assistências também.
Então eu gostaria de devolver isso para você. A igreja tem trabalhado no âmbito social para assistir essas pessoas que precisam. Nós somos igreja, não só no discurso. Então se você que nos ouve, nos assiste, está passando alguma necessidade, está precisando de alguma coisa, entre em contato conosco. Nós queremos ser igreja, nós queremos ser canais de bênção na sua vida. Nós queremos te abençoar, não só com a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguns avisos aqui rápidos, né? A Maria Valéria entrou em contato conosco, ela deixou os nocenáculos aqui na igreja. Então você que é assinante do nocenáculo e renovou a sua assinatura, né? Você que está aguardando a chegada do mesmo, eles estão aqui na igreja. Maria Valéria mandou aqui nos grupos que ela participa, orientando para que você possa vir até a igreja ou encontrar alguma maneira de buscá-lo. Entre em contato com a gente. Durante os nossos cultos, as nossas transmissões ao vivo, você pode passar aqui para retirar. Nós estamos aqui na quarta-feira à noite, estamos aqui na sexta-feira, estamos no domingo de manhã. Nós estamos aqui transmitindo a palavra do Senhor para você, para que você possa entrar em contato conosco para pegar o seu exemplar e esse material também de vida devocional muito rico para o seu crescimento. Antes de adorarmos o Senhor com mais uma canção, preparando o nosso coração para receber a palavra, nós queremos orar. Nós queremos orar mais uma vez agora pelos anciãos dessa casa, orar pelos irmãos e irmãs enfermos, que precisam ser alcançados por esse Deus que é Jeová Rafa, esse Deus que sara, esse Deus que cura. Que Deus possa continuar alcançando a vida da Lenir com cura, a vida da Ivone, a vida do Geraldo, esse processo aí nas suas vistas, nós temos orado, a vida da dona Laíde também com relação à sua vista, à sua saúde. Tantos irmãos que nós temos orado, a vida da Eni, mãe da Flávia. Nós temos orado por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Às vezes aqui nós, no momento de citarmos o nome, podemos esquecer de um ou de outro, mas temos anotado. Eu gostaria que você soubesse que você tem sido alvo da nossa oração e mais do que isso, alvo do olhar, do amor e da graça do nosso Deus. Então nós vamos orar em favor dos anciãos dessa casa, em favor dos enfermos, clamando a Deus por cura e por restauração, em nome de Jesus. Eu vou pedir a Fran que faça essa oração. Amém? Pai querido, Pai santo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, essas vidas, ó Deus, que apresentam alguma enfermidade, ó Pai, diante do Senhor. Ó Pai, que o Senhor vem estar passando com a Tua mão de cura sobre cada uma delas, ó Pai, nesta hora, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, nós possamos, ó Deus, ouvir e testemunhar, ó Pai, da cura do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, entra com a Tua providência, ó Pai. Ó Deus, passa com Teu óleo, ó Pai, na vista, ó Pai. Ó Deus, toca, ó Pai, na cabeça, onde quer que esteja, ó Pai, com a enfermidade, ó Pai, que o Senhor vem estar curando agora em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, nós cremos na Tua cura, ó Pai, na Tua provisão, ó Pai, na vida desses irmãos, ó Pai, que estão debilitados, ó Deus. Ó Pai, e livra, ó Pai, a Tua igreja, ó Pai, de todo mal. Ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que tem tentado, ó Pai, afastar a Tua igreja, ó Pai, de alguma maneira, ó Pai, dispersar o Teu povo, ó Pai. Ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, estar fortalecidos no Senhor, ó Pai, a cada dia, Deus. Ó Pai, que neste momento de isolamento, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, estar cada vez mais juntos, ó Pai, em Ti. Ó Pai, ó Deus, através, ó Deus, das nossas orações, ó Deus, através, ó Deus, dos nossos cultos em família, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, vai com Tua mão de cura, ó Pai, toca em cada um, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos enfermidades no meio da Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, reveste-nos, ó Deus, com Teu sangue, ó Deus, e cura, ó Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Aleluia. Vamos nos preparar para receber a palavra de Deus.
as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé em ti. A cada dia vou viver rompendo em fé. Declara mais uma vez: rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Estamos a cada dia rompendo. A cada dia vou viver rompendo em fé.
fé. A cada dia vamos viver, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluias. Pastor Bruce está de posse da palavra. Que Deus possa usá-lo de forma poderosa como boca de Deus para falar ao meu, ao seu, ao nosso coração. E que você possa, meu amado irmão, minha amada irmã, romper em fé. Aleluia. Vamos receber o pastor, vamos ouvir a palavra de Deus. Uma boa noite a todos, graça e paz. Que Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que está entre nós, aquele que nos disse que havia uma promessa para todos aqueles que nele crescem, de que nós não estaremos sozinhos, mas que o Pai enviaria o seu Espírito, o Consolador, e aquele que também nos daria poder para ser e para fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer sozinhos, e tudo aquilo que nós não podemos ser também sozinhos. Podemos viver como filhos e filhas do Senhor, herdeiros das promessas. Podemos viver também frutificando, prosperando, avançando, rompendo, mesmo em tempos de desertos como este que nós estamos vivendo agora. Então que esse Deus que vive, que não está morto, possa neste momento influenciar poderosamente o seu coração. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e nós vamos ler a partir do versículo 24, parte B. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 24, parte B, que nos fala assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Até aí. Senhor, continue ministrando aos nossos corações, continue falando conosco, como o Senhor tem falado até aqui. Renove a nossa fé, Senhor, nessa noite. Nos dê, Senhor, esta virtude. Que não seja, Deus, o teu servo a ministrar aos nossos corações, mas que seja o teu Santo Espírito. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos, nessa noite eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que tem como tema fé que nos move. Fé que nos move. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, de afastamento social, de quarentena, muitos estão estagnados. Muitos estão parados, sem se mover.
presos pelas leis civis que nos obrigam a estar nessa quarentena. Mas muitos outros estão estagnados também na fé. Estão estagnados na alma. E o Senhor hoje nos lembra que em Cristo nós somos livres. E de que nós um dia fomos batizados pelo Espírito Santo. E aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo são conduzidos por Ele. E a Bíblia diz que o Espírito é como vento e ele sopra onde quer. Nada pode nos prender, nada pode nos deter. A palavra nos diz que Paulo e Silas, eles estavam na prisão, estavam presos, acorrentados. Mas não conseguiram acorrentar a fé daqueles homens. E eles oraram, eles cantaram naquela madrugada. E Deus então se moveu poderosamente naquele lugar. Quero dizer para você que nada pode fazer com que você fique estagnado. Mesmo nesses tempos que nós estamos vivendo. O Senhor nos concede uma fé que nos faz mover o tempo todo. E que nesta noite o Senhor venha renovar esta fé no seu coração. Esta fé que nos faz mover. E a palavra que nós acabamos de ler aqui também vai nos contar a história de uma mulher que nos dá esse exemplo. Nós sabemos muito pouco dela, nós sabemos quase nada dela. Nós não sabemos o seu nome, não sabemos de onde ela veio, mas uma coisa nós sabemos, que aquela mulher se moveu por fé, e por fé ela foi salva. Ela foi alcançada. Nós também sabemos que esta mulher, antes de ser salva, antes de ser curada, ela era uma mulher que carregava um sofrimento muito grande. Ela tinha em si uma enfermidade crônica, uma enfermidade progressiva, uma enfermidade que não tinha cura, e uma enfermidade que trazia consequências terríveis, não apenas para o seu corpo, mas para toda a sua existência, para toda a sua experiência de vida. Era uma enfermidade que também tocava as suas emoções. Isto porque aquela mulher carregava uma enfermidade que a categorizava como impura. Ou seja, era uma mulher que carregava esse título de impureza, marginalidade, e por conta da sua enfermidade, da sua impureza, ela não podia estar nos espaços públicos aonde aglomerava pessoas, multidões. E era uma enfermidade então que tocava a sua alma, tocava as suas emoções. Não tenho dúvida que aquela mulher chorou muito, se angustiou muito por conta daquela enfermidade. As consequências daquela enfermidade também tocou a sua vida social. Ela tinha uma enfermidade que provocava hemorragia, sangramento contínuo, constante. E nas leis judaicas, uma mulher que se encontrava no seu período menstrual, ela era considerada impura. A cama que ela deitava era considerada impura. Ninguém poderia tocar nas mulheres que se encontravam nesse período, porque as pessoas que as tocassem também se tornavam impuros. Não podiam ir ao templo, tinham que passar por um processo de purificação para retomar a sua vida social. Mas aquela mulher, ela vivia esse ciclo constantemente. Ninguém podia tocar naquela mulher. E por conta então dessa enfermidade, ela se encontrou em um isolamento social, sozinha. Essa semana, ou na semana que terminou, fez 30 dias de isolamento social. Muitos já estão ficando loucos dentro de casa. Essa coisa de não poder pegar na mão, de não poder abraçar, embora muitos já estão fazendo isso. Essa coisa de andar com esta sombra de uma lei que
diz que nós precisamos ficar em casa e nós não podemos nos relacionar. Eu estava caminhando na semana retrasada numa praça aqui no bairro, e havia muitas pessoas na praça caminhando também. De repente, o Otávio está aqui, né? Colegas de farda pararam na praça, e eles só pararam na praça. E foi a conta de eu olhar para os policiais e olhar para a praça novamente, já não tinha quase mais ninguém. As pessoas ficaram com medo, Otávio, de serem repreendidas, de serem presas até, talvez. Muitos criam esse pensamento, em alguns lugares até isso está acontecendo. Nem nas praças podemos andar mais de forma livre. E esse isolamento social tem afligido a alma de muitas pessoas. Agora imagina aquela mulher que estava vivendo aquele isolamento social por 12 anos. 12 anos sem poder ser tocada, abraçada, enclausurada, sem poder ir ao templo, sem poder estar com seus amigos, sem poder comemorar o seu aniversário com seus pais, com a sua família. Uma mulher que não podia ter filhos, que não podia ser mãe, por causa da enfermidade que tomava o seu ventre. Uma mulher que não podia ter um esposo, que não podia ter uma vida afetiva. Uma mulher que estava vendo os seus sonhos sendo comprometidos por aquela enfermidade durante 12 anos. Se em um mês nós já estamos ficando loucos, imagina a mente daquela mulher, a alma daquela mulher. Mas essa mulher nos traz uma lição poderosa. A palavra diz que depois de 12 anos de sofrimento, ela ouviu uma palavra. Alguém disse para ela: olha, Jesus, ele vai passar por aqui. E quem é Jesus? Jesus é um nazareno. E ele tem feito milagres. Os cegos estão vendo. Os surdos estão ouvindo. Os coxos estão andando. E há notícias que até mortos estão ressuscitando. Ele tem pregado uma palavra diferente. Ele tem autoridade, não como a dos fariseus. Mas muitos têm sido libertos e curados por meio dele. E essa mulher ouviu falar de Jesus. O apóstolo Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu a palavra, mas ela não apenas ouviu, ela deu ouvidos à palavra. Eu quero dizer para você nessa noite, não apenas dê ouvidos, não apenas ouça a palavra, mas dê ouvidos à palavra. Nós ouvimos muitas coisas, muitas pregações, ouvimos muitas músicas. Boa parte das coisas que ouvimos nós nem lembramos mais. Mas aquilo que damos ouvidos é guardado no nosso coração. Aquela mulher deu ouvido àquela palavra. Após 12 anos de muito sofrimento, ela tinha tudo para dizer. Quantas decepções eu tive, como diz a própria palavra. A Bíblia aqui diz no Evangelho de Marcos que ela gastou tudo o que ela tinha, até o seu último centavo. Ela procurou todos os recursos disponíveis no seu tempo. E Marcos ainda diz que tudo ainda foi piorando com o decorrer do tempo. Ela poderia dizer: já não tem mais jeito para mim. Já não há mais recursos para mim. Já tentei de tudo. Já fiz de tudo. Mesmo agora ouvindo falar desse tal de Jesus, ele não pode me curar, porque todos os recursos já foram esgotados. Aquela mulher poderia ter se deixado abater na sua alma, por conta das experiências que ela sofreu na vida. As experiências de preconceito, de humilhação, de abandono, de solidão. E aquela mulher, ela agiu de forma diferente. Após tantos anos de sofrimento e flagelo, após
tantos anos de recolhimento e afastamento social, aquela mulher ouviu, deu ouvidos à palavra, o coração daquela mulher se encheu de esperança, uma firme convicção, e aquela esperança então fez com que aquela mulher se movesse. Ela entrou no modo fé. Queridos, eu quero dizer para você nesta noite, que mesmo vivendo essa quarentena, a fé, ela pode nos tirar deste isolamento social. Eu quero dizer para você que nós fizéssemos aqui um rápido exercício de memória. Antes desse tempo de quarentena, nós já vivíamos um isolamento social. Na Inglaterra, foi diagnosticado uma epidemia de solidão. As pessoas enclausuradas no seu smartphone, nos seus quartos. Uma onda avassaladora de suicídio, depressão. As pessoas já viviam enclausuradas em uma quarentena de alma. A doença da solidão já estava tomando conta do planeta, assim como o Covid-19. As pessoas não andavam de máscaras, mas o ser humano não revelava a sua verdadeira face. Enquanto sorriam publicamente, no privado, se entupiam de medicações, antidepressivos, muitos lançando mão de substâncias químicas, do álcool, para suportar a vida e a solidão. Queridos, Deus está falando conosco, que Ele quer transformar a nossa vida, não apenas neste momento, mas em toda a nossa existência e história. Não foi o Covid-19 que nos adoeceu e que nos isolou, foi o pecado. Um modo de viver totalmente desassociado ao modo de vida do reino de Deus, daqueles que vivem o reino de Deus, e Deus deseja restaurar isso. E a palavra então diz que aquela mulher se encheu de esperança, e que o seu coração se encha de esperança hoje. Saia dessa quarentena, saia dessa solidão, saia desse tempo de isolamento, de desesperança. O Senhor hoje enche o seu coração de fé e de esperança. Nós estamos vivendo um período pós-ressurreição. Jesus morre, Jesus ressuscita, e por 40 dias Jesus anda entre os discípulos, e Ele se apresenta para mais de 500 pessoas, 500 testemunhas. Os discípulos passaram a ter uma experiência com Jesus, mas não apenas o Jesus, mas o Cristo, o ressurreto. E eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus ainda vive. E você pode tocar a orla das suas vestes, e você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode ser restaurado. Da mesma forma que Jesus mudou a realidade daquela mulher, Ele pode mudar a sua realidade existencial de vida, e não apenas do indivíduo, mas Deus, Ele pode dissipar este mal que está sobre o nosso país. Ele pode nos fazer agora voltar para as ruas, tomar novamente as praças e celebrar com alegria. Mas Deus também deseja dissipar a nuvem do pecado, da corrupção e de tudo aquilo, queridos, que nos afasta do Senhor. Encha o seu coração de esperança, como aquela mulher encheu o seu coração de esperança. A Bíblia diz que ela encheu então o seu coração de esperança, e ela então saiu daquela quarentena. O texto diz que ela passou a buscar Jesus, e ela encontrou Jesus. Quero dizer para você nessa noite, que Jesus está disponível. Ele pode ser encontrado. Busque-o de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Busque como essa mulher.
Era uma questão de vida ou morte. Precisamos buscar o Senhor como uma questão de sobrevivência. A palavra então diz que aquela mulher, ela agora no modo fé, cheia de esperança, ela avistou Jesus. E ela então, se aproximando de Jesus, ela disse: se eu apenas tocar a orla das suas vestes, eu serei curada. Se eu apenas tocar a orla das suas vestes. Queridos, para que a nossa vida seja mudada, para que a sua vida seja mudada, Deus não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do seu sacrifício. Nós só precisamos crer. A palavra de Deus nos fala que nós somos justificados por fé. Nós somos salvos por fé. E como vai nos ensinar a palavra, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque como que nós vamos nos aproximar de Deus sem fé? E crendo que Ele existe. Você só precisa de fé. E aquela mulher então se aproximou de Jesus, tocou na orla das vestes dele, e ela foi curada. O texto aqui diz que ela sentiu no seu corpo a cura. E Ele pode fazer isso hoje na sua vida. Que em nome do Senhor Jesus, que você seja curado. Que você seja curada. Aquela mulher, ela foi curada integralmente. E é isso que Deus deseja fazer. Te curar integralmente. Aquela mulher foi curada no corpo, ela foi curada na alma e ela foi curada no espírito. Ela foi curada no corpo da sua enfermidade, ela foi curada na sua alma, nas suas emoções feridas, e ela foi tocada no espírito, porque a palavra diz: a sua fé te salvou. Ela teve salvação, e o seu espírito foi reativado para Deus. Ela nasceu de novo ali. Deus quer te curar integralmente. Ele quer curar esta nação integralmente. E essa cura virá por Jesus. Então dê ouvidos à palavra, porque Ele já está aqui. Ele já está entre nós. E Ele quer fazer isto hoje. Ele quer mudar a nossa vida hoje. E essa mulher nos mostra o caminho da cura. E eu gostaria rapidamente de mostrar, de apontar o caminho que essa mulher trilhou para a cura. E o caminho que essa mulher trilhou para a cura foi o caminho da fé. Então nós aprendemos aqui com essa mulher algumas lições de fé que eu gostaria rapidamente de compartilhar com você nesta noite. Primeira lição que nós aprendemos com essa mulher é sobre ter fé. Como vimos, essa mulher ouviu falar de Jesus, mas ela não conhecia Jesus. Ela não sabia quem era a mãe dele, quem era o pai dele, de onde ele veio. Ela não o conhecia pessoalmente, ela ouviu falar de Jesus. Assim como nós. Quando vivíamos distantes de Deus e mortos para Ele. Ouvíamos de ouvir falar. Aquela mulher, ela não tinha certeza de muita coisa. Ela só ouviu falar de Jesus. E isto é fé. A palavra de Deus nos fala lá em Hebreus que fé não é certeza. Fé é esperança. Aquela mulher, ela não tinha certeza de muita coisa, mas ela tinha esperança. Nós podemos nos frustrar quando é gerado no nosso coração esperança em relação às pessoas, em relação às estruturas sociais, às estruturas políticas, estruturas governamentais. Nós podemos nos decepcionar quando criamos esperança nestas coisas, pois sabemos que mais cedo ou mais tarde isso vai falhar. Mas quando nós criamos esperança em Deus,
nós somos recompensados, porque Ele não falha. E aquela mulher encheu o seu coração desta esperança convicta. Salmos de número 42, versículo 11 diz assim: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Espera, ó minha alma, pois ainda eu o louvarei. É uma esperança convicta. E aquela mulher se encheu dessa esperança convicta. Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fé não é certeza. Nós não temos certeza de muita coisa, mas nós temos esperança. E a nossa esperança está naquele que é fiel, naquele que nos deu a promessa e é fiel para cumprir. E aquela mulher então nos ensina que ela trilhou esse caminho, o caminho da esperança. Ela esperou. E eu vou me mover por essa esperança. Eu vou encontrar Jesus. E ao ver Jesus, então a esperança dela a levou a dizer: se eu apenas tocar a orla da sua veste, eu serei curada. Tudo por esperança. Não havia ciência, não havia a exatidão da matemática, não havia lógica, havia apenas esperança. Que essa esperança inunde o seu coração hoje. Talvez você olhe para você, para a sua realidade, para a sua vida. Olhando para o nosso país, a gente se pergunta: não tem, será que tem mais jeito? Será que tem mais jeito para mim? Será que tem mais jeito para a minha causa? Tem cura? Não é uma questão de lógica. Fé é fé, esperança é esperança e ponto final. O problema do ser humano é quando o ser humano quer se basear em teologias. E a teologia é uma ciência que fala de Deus, ou que fala das coisas concernentes a Deus. E o diabo foi lá no Éden falar de teologia com Eva. Houve ali a primeira discussão teológica lá no Éden, no jardim. Se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo. Um diálogo de convencimento. Há momentos na vida, queridos, que não podemos esperar convencimento de nada. Nós só precisamos esperar e confiar. E confiar e esperar naquele que é fiel. E essa mulher então trilhou esse caminho. O segundo momento da vida dela, o segundo ponto desse caminho fala sobre andar por fé. Não basta apenas ter fé. Não basta apenas ter esperança. Não é suficiente. Quando nós lemos o livro de Tiago, lá no capítulo 2, nós vamos ver a partir do versículo 14, Tiago falando sobre a fé, ensinando sobre este princípio da fé. E ele vai falar sobre a operosidade da fé. E lá Tiago vai dizer assim: olha, até os demônios creem e eles tremem. Fé, até o diabo tem. Tem uma música que faz parte aí do cancioneiro nacional, da cultura nacional, que fala: anda com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Ainda fala assim, né? Não costuma falhar. Não estou falando errado não, é a música que fala assim. A fé, ela é um patrimônio cultural brasileiro. O Brasil é chamado, é conhecido como um país cristão. E se nós formos fazer uma pesquisa, talvez aí 90% da população brasileira eles vão dizer: eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé. Mas uma coisa, queridos, é você ter fé. Outra coisa é você andar por fé. É se mover por esta fé. E Tiago vai falar sobre isso, sobre a operosidade da sua fé. Me mostra a sua fé que eu te mostro as minhas obras. É uma fé que gera movimento. É uma fé que gera resultado. E nós vamos ver isso aqui na vida dessa mulher. Essa mulher encheu o seu coração de esperança. Opa, Jesus está passando. Ele pode me curar. Assim como também todos nós estamos ouvindo aqui. Assim como você está ouvindo aí. Jesus, ele pode curar.
Mas é necessário nos mover por esta fé, por essa esperança. E a palavra de Deus diz que essa mulher ouviu, ela deu ouvidos, e ela entrou no modo fé, e ela então começou a se movimentar nesta fé. A palavra aqui diz que essa mulher começou a quebrar todos os velhos paradigmas, todas as barreiras. Ela começou a quebrar tudo aquilo, todas as correntes e amarras que a prendiam. Ela superou barreiras intransponíveis pela fé. Aquela mulher, ela superou seu sentimento de inferioridade. As pessoas dizem que eu sou impura, mas a minha fé diz que eu posso ser curada. Ela superou a sua fragilidade física. Quem é mulher sabe muito bem disso. Provavelmente ela já estava num estado de anemia profunda, muito fraca, devido ao seu sangramento contínuo. Aquela mulher, ela superou as leis sociais, ela violou a lei da pureza. Se fosse descoberto, aquela mulher estava no meio do povo, naquela condição, ela poderia até ser morta por causa daquilo. Aquela mulher, ela tocou em Jesus, numa pessoa, e ela não podia tocar em ninguém. Essa mulher, ela se moveu contra a cultura. Ela se moveu contra todas as doutrinas humanas estabelecidas naquele tempo. Ela se moveu contra a religiosidade que havia já se apossado do coração e da mente dos judeus daquele tempo. Ela se apossou, ela foi contra a própria lógica que dizia: você não pode sair daí, você não pode ser curada, nem digna você é, porque você é impura, você é marginal, porque ela estava marginalizada. Você não vai ver mais a sua casa, você não vai ver mais a sua família, seus amigos, você não vai ter filhos, você não vai ter um marido, você não vai ter uma esposa, porque você porta uma doença incurável. Quem caminha por fé, anda pela fé, vive pela fé, pensa como Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O combater, o cumprir a carreira, o concluir a carreira, foram movimentos de Paulo movidos por este combustível que é o combustível da fé. O apóstolo Paulo também vai nos ensinar lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer assim: porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. Aquela mulher, ela entrou no modo fé e ela já não andava mais por aquilo que ela via, mas por aquilo que a sua esperança a possibilitava ver. Não basta apenas ter fé, é necessário andar por fé, nos mover por esta fé, que não é certeza, mas é esperança naquele que é fiel. Se mova pela fé, ande por fé, veja por esta fé, que as lentes da sua visão seja a fé. Uma fé que parece às vezes ilógica, irracional, improvável. Mas se a nossa fé está bem direcionada, como é a fé dessa mulher, porque nós podemos ter fé em qualquer coisa. Eu posso ter fé nesse banco, eu posso ter fé naquele monitor de televisão, eu posso ter fé em um homem, em uma mulher, mas certamente a minha fé falhará. Mas quando a minha fé está bem direcionada, ela não falha. Direcione bem a sua fé naquele que é fiel para cumprir suas promessas.
e ande por ela, se mova por ela. E por fim, aquela mulher então vai chegando no final daquela caminhada, e em direção a Jesus, e aquela mulher tomada por esperança, se movendo por essa esperança, a palavra diz que aquela mulher tocou a orla de Jesus. Agostinho, ele, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte, que a multidão apertou Jesus, mas apenas uma mulher tocou Jesus. Muitos estavam ao redor de Jesus, porque eram curiosos. Outros estavam ali por superstição. Muitos cercavam Jesus por N motivações. Mas aquela mulher, ela tocou Jesus com a motivação correta. Porque havia fé no coração daquela mulher. O pastor Hernandes Dias Lopes, também falando sobre esse texto, ele diz algo interessante. E ele fala o seguinte: alguns vêm para orar, mas não tocam Jesus pela fé. Outros se assentam ao redor da mesa, mas não têm comunhão com Cristo. São batizados, mas não com o batismo do Espírito Santo. Comem o pão, bebem o vinho, mas não se alimentam de Cristo. Cantam, oram, ajoelham-se, ouvem, mas isso é tudo. Eles não tocam o Senhor e nem vão para casa em paz. Havia uma multidão em torno de Jesus que o apertava, mas apenas uma a tocou de forma íntima, pessoal. O Senhor Jesus ainda vive e podemos tocá-lo com a nossa fé. E Ele deseja que esse toque seja pessoal, para um relacionamento pessoal. Porque Ele não quer apenas curar o nosso corpo, a nossa alma, mas Ele quer nos enviar para as nossas casas em paz. Como diz o salmista, em paz me deito, e logo pego no sono, porque o Senhor é a minha segurança. E só tem essa paz quem tem esse relacionamento pessoal com Jesus. Um relacionamento pessoal com Jesus já não requer mais fé. Aí já é certeza. Aí já é certeza. Porque quando temos um encontro com Jesus, essa esperança se torna a convicção de quem Ele é. E esta mulher, ela já não precisava mais de esperança, porque a sua esperança foi confirmada em Jesus Cristo. Quero dizer para você nessa noite, para nós encerrarmos, que o seu coração hoje se encha de esperança. Dê ouvidos à palavra e deixe que o Senhor opere em você o milagre da cura, da restauração, seja do corpo, seja da alma, mas que também seja do espírito, que sejamos curados do pecado. Ele pode dissipar, transformar a realidade deste país. Busquemos o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o entendimento, e seremos recompensados como essa mulher foi, por uma fé bem direcionada, perseverante e convicta. Ela foi curada e ela foi enviada com a paz que excede todo entendimento. Enquanto nós somos mais uma vez ministrados por um cântico, eu quero convidar você então a fechar os seus olhos e que você medite rapidamente sobre esta palavra. Guarde essa palavra no seu coração, que ela seja instrumento de meditação no decorrer da semana, para o resto da sua vida. Saia da quarentena. Você é livre. Ah, pastor, vou fazer um boletim de ocorrência, uma denúncia. O senhor está falando para a gente quebrar a lei. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para que você permita que a sua alma seja livre, seu espírito seja livre desta quarentena nos imposta pelo pecado. E quando isto tudo terminar, seremos livres no corpo,
Mas você agora já pode ser livre no corpo desta enfermidade em nome do Senhor Jesus. Eu quero ministrar sobre a sua vida cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar, mas antes seremos ministrados por este cântico. Aleluias. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Toque nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Toque nas vestes dele hoje. Hoje eu vou tocar. Toque nas vestes dele hoje. De Jesus. Encha o seu coração de esperança. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Aleluia. Toque nas vestes dele. Toque nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Ele está entre nós. Podemos tocá-lo pela fé. Ele pode te curar hoje. Ele pode curar esta nação enferma. Aleluia. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Aleluia, Senhor. Ele pode nos curar. Ele pode nos curar. Eu sei que Ele vai me curar. Ele pode te curar. Ele pode curar a nação brasileira. Aleluia, Senhor. Eu sei que Ele pode me curar. Aleluias. Senhor, eu quero ministrar, ó Deus, sobre estas vidas que neste momento estão debaixo da influência da Tua palavra que não volta vazia. E eu quero ministrar aqui agora, Senhor, em nome de Jesus, a cura. A Tua palavra foi ministrada. Oh Deus, e aqueles que deram ouvidos, Senhor, em nome de Jesus, eu quero crer, ó Pai, que esta palavra gerou o seu fruto, que é a fé. E que o Senhor possa colocar o Teu povo em movimento. Que estejam agora em movimento, Senhor, movimento na alma. Que haja libertação de alma, Senhor, em nome de Jesus. Quero ministrar a cura. A cura, meu Deus, sobre toda a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que pode curar. Quero ministrar a cura sobre esta nação, sobre a nação brasileira. Uma nação enferma pelo pecado da corrupção e de toda forma de injustiça. Que esta nação seja curada em nome do Senhor Jesus. Que a Tua igreja seja curada em nome do Senhor Jesus. E que haja, Deus, nessa noite um renovar de fé sobre a Tua igreja em nome do Senhor Jesus. Uma fé que nos faz mover, uma fé que nos faz andar, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Direcionamos a nossa fé àquele que é fiel para cumprir as Tuas promessas, Senhor, nessa noite. Direcionamos a nossa fé para Ti. Esperamos no Senhor. Aguardamos no Senhor. Enquanto isso Te buscamos de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Se eu possa colocar um novo cântico nos lábios, um testemunho de vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, neste tempo de morte, de deserto. Que haja vida, que a vida brote, Senhor, que o deserto seja transformado, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que brote, Senhor, carvalhos de justiça neste lugar, neste tempo e nesta geração.
Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela esperança que o Senhor nos dá. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já está fazendo agora, neste momento, na vida, Senhor, dos teus filhos e filhas, pela cura que já está sendo liberada, pelo milagre que já está sendo liberado, pela transformação que já está sendo liberada, e pelo movimento dos teus filhos que já está sendo retomados por esta fé em Cristo Jesus. Muito obrigado. Assim eu te louvo e te agradeço mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Que a tua bênção, que o teu favor, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja sobre nós. Que a bênção do Filho, aquele que cura, aquele que paralisa toda e qualquer marcha fúnebre, aquele cuja palavra tem o poder de ressuscitar o morto, que a bênção do Deus Espírito Santo, aquele que nos move, nos direciona, nos conduz, aquele que nos revela os mistérios do céu, aquilo que não é lógico, aquilo que não é inteligível, mas aquilo que pode ser acessado, tocado por esta fé. Que esta bênção esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que esta bênção esteja sobre a nação brasileira, sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela terra. Amém. Glória a Deus, aleluias. Não tenha medo, tenha fé. Saia da quarentena. Lembrando, nós não estamos quebrando leis, mas que a sua alma seja liberta em nome de Jesus. Que a sua fé seja, que o seu coração seja tomado pela coragem, gerado por esta fé em Cristo Jesus. Não tenha medo, tenha fé. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.